Fala galera, tudo bem com vocês? Lunix na área. No vídeo de hoje o formato vai ser diferente, é um vídeo 3 em 1. São 3 obras diferentes no mesmo vídeo. Gostei dessas obras e espero que vocês também gostem. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Galera, imagina um nerd sortudo, imaginou? Agora, igual esse prota da nossa história não existe. Porque sabe aquela loirinha? Aquela 10/10. Aquela coisa mais linda. É essa mesmo. Ela simplesmente vai morar junto com o nosso prota de hoje. Um protagonista gado que nem sabe o que é beijar e a menina mais popular da escola. Rapaziada, queria ter essa sorte. Aqui quem fala é o Lunix. E aqui é o canal Recap Nerd. Se você é novo por aqui, deixe o like e inscreva-se. Meu canal está começando e eu conto com seu apoio para crescer. Agora vamos para o vídeo. A nossa história começa com o protagonista caminhando pelos corredores da escola, quando ele escuta umas garotas fofocando. O cara fica encantado, todo bobo, com as bochechas vermelhas, típico gado enfeitiçado. Ele até comenta mentalmente que só tem uma explicação para as garotas se vestirem daquele jeito provocante, é para chamar a atenção dos virgões da escola, tipo ele. Logo em seguida, aparece um valentão chamando umas meninas para sair. O cara é todo grosso, trata elas mal, mas adivinha, elas ficam caidinhas por ele. Enquanto isso, nosso herói se sente um fracassado, desejando ser popular igual aquele brutamonte ali. Ele olha para duas garotas mais à frente e quando elas percebem, ele disfarça rapidinho. Só que já era tarde, elas cochicham, dizendo que viram ele encarando os melões delas e ainda mandam um perdedor para finalizar o combo. Ele lembra que quando mudou de escola tinha a esperança de conseguir uma namorada, mas agora sente que isso é exclusividade de quem tá em outro nível. Spoiler, ele acha que tá no fundo do poço. Senta na carteira, cabisbaixo, quase chorando, e desabafa mentalmente. Tudo que ele quer na vida é uma namorada. E quem não quer, né? Bateu aquela bad agora. Meus amigos, a coisa muda de figura. A garota mais bonita do colégio, uma 10/10, aparece do nada e chama ele pelo nome. O nome dele é Meto. E ele se apaixona instantaneamente, óbvio. A deusa do colégio, chamada Blossom, pergunta por que ele tá com essa cara de choro, se é porque ele não quer falar com ela. E ele só fica ali, paralisado, sem conseguir dar uma reação decente. Blossom é o crush supremo da escola, todo mundo pira nela. Ela se apoia na carteira dele e ele sente o perfume adocicado dela. Aí ela manda: "É verdade que você mora sozinho?" Ele confirma, dizendo que os pais dele estão trabalhando em outra cidade e aí ela solta a bomba: "Posso ir na sua casa hoje à noite?" O nosso prota entra em colapso, começa a suar frio, grita, treme, típico de virgão que só imagina waifu 2D. Ela pergunta se ele não quer que ela vá. Ele, todo travado, entrega um número de telefone e ela manda: "Me passa o endereço, às 9 da noite eu chego lá." E vai embora, deixando ele surtando. Quando chega em casa, o Meto ou Matt, ou simplesmente Prota, está no fundo do poço da ansiedade, tremendo igual um idiota. Ele fica pensando nela, arruma a casa igual um desesperado, até que a campainha tocar. E adivinha? Ela realmente foi. Blossom tá lá na porta, lindíssima e cheia de malas. Ele fica confuso, achando que ela fugiu de casa. Ela pergunta se pode entrar e ele, claro, já vira carregador de mudança. Tipo de gado, né? Dentro do apartamento, ela dá uma volta, fecha as cortinas e pergunta onde é o banheiro. Ele indica onde é e depois a ficha cai. Ela vai dormir ali. O prota já começa a tremer de novo, suando, a mente indo longe demais. Quando ela liga o chuveiro, ele quase desmaia imaginando a cena. E quando ela sai do banho, usando roupas normais em vez do uniforme escolar, ele entra em choque. A deusa passou por ele e o Metu, completamente paralisado. Nosso prota vai ter um ataque logo logo, pode anotar aí. Logo depois daquela primeira noite digna de comédia romântica de anime genérico, os dois estão sentados no sofá, lado a lado, vendo jornal na TV. Sim, jornal. O protagonista, todo gado apaixonado, começa a se perguntar se é errado ficar encarando ela tanto assim. E claro, no momento em que ele tá perdido nos pensamentos, pimba, ela chama seu nome. O cara quase morre do coração, achando que ela percebeu que ele tava secando ela sem vergonha nenhuma. Mas relaxa, ela só queria saber se tinha algo para beber. E ele, mais rápido que entregador de delivery, sai voando para buscar um café com leite. Enquanto prepara, ele pensa em 1000 perguntas. Será que ela fugiu de casa mesmo?
O que tá acontecendo? Ela realmente tá aqui, na minha sala, no meu sofá. Mas, sinceramente, ele nem se importa tanto. Tá com a garota mais gata da escola ali do lado dele. Fugida de casa ou não, ele tá vivendo um sonho. Mais tarde, ela diz que vai dormir e pergunta qual quarto ela pode usar. O Meto leva ela até o quarto dos pais e, já todo nervosinho, fala que qualquer coisa é só chamar ele. A garota então manda a braba. Você tá bravo comigo por ter vindo aqui? Tomado banho e usado tudo, mesmo a gente nem sendo tão próximos? E o coitado quase desmaia tentando dizer que não, que tá tudo bem, que ele tá feliz, que ela é maravilhosa, que ele não é digno, etc. Ela responde que ele é um cara legal e solta um boa noite com direito a tchauzinho fofo. O prota fica travado, ele começa a pirar. Será que ela esperava mais? Ela nem trancou a porta? É um sinal? Ele vai até a porta tremendo, segura na maçaneta e aí pensa melhor. Talvez ela esteja passando por um momento complicado, então decide respeitar, volta para o seu canto e deixa ela dormir em paz. Do outro lado, a Blossom percebe que ele foi embora sem entrar e até parece satisfeita com isso. No dia seguinte, Meto acorda com um barulho alto. Vai ver o que está acontecendo e... bum! Lá está ela secando o cabelo toda plena. Ele congela ao ver a cena. Blossom de costas, cabelo voando e corpo de deusa. O cara vira uma estátua e tenta disfarçar quando ela se vira. Gaguejando, ele solta um "Você é tão bonita que eu vou ter um ataque cardíaco". Clássico. Ele ainda prepara o café da manhã, todo animado. Eles comem juntos e ela comenta que fazia séculos que não tomava café da manhã. O Meto, claro, se derrete todo. Na cabeça dele, eles já estão casados, com 2 filhos e um cachorro. Enquanto saem de casa, o Meto se sente vivendo um sonho, andando lado a lado com a garota mais linda da escola. Ele pensa que eles parecem um casal. E como bom virgão ansioso, começa a se preocupar. E se alguém vir a gente juntos? E se os valentões ficarem com inveja? Ele já imagina o caos. Então começa a andar mais devagar, tentando se distanciar um pouco. E não é que o valentão do dia anterior aparece de novo? O cara vai direto na Blossom perguntar por que ela ignorou suas mensagens. Meto fica branco de medo e tenta sair andando. Mas Blossom, percebendo tudo, chama o Meto de volta e ignora o valentão. O valentão, claro, fica pistola e começa a xingar o nosso prota, que só quer desaparecer dali. Na aula de educação física, Meto reclama que odeia esportes em grupo. E dá pra entender por quê. A bola sai da quadra e ele vai buscar. Lá, ele vê Blossom cuidando de um coelhinho e sorrindo pra ele. Primeira vez que ela sorri assim e ele fica todo bobo. Mas logo os colegas mandam ele devolver a bola logo e ele se vira, com a cara toda vermelha. Depois, ele passa o dia inteiro encarando a Blossom e começa a se perguntar se ela não tá desconfortável com isso. Enquanto isso, escuta umas garotas fofocando sobre ela, dizendo que a Blossom nem é tão bonita assim, que parece uma garota de programa e que só atrai os caras porque sai com homens mais velhos por dinheiro. Um verdadeiro show de recalque. No meio dessa conversa tóxica, o Meto leva uma bolada na cara e sai todo ensanguentado. Ele ainda espera que a Blossom pergunte se ele tá bem, mas... nada. A garota ignora totalmente. No banheiro, ele é abordado pelo valentão, que chama ele para resolver tudo fora da escola. Lá fora, o valentão pergunta por que ele anda indo para a escola com a Blossom. Meto responde tremendo, que é porque eles estudam juntos, e então leva uma surra. Enquanto o valentão bate nele, Meto começa a chorar pedindo para parar. E então... plot twist. Blossom aparece, o Meto morre de vergonha, mas o valentão pergunta logo de cara se ela gosta mesmo de um cara como o Meto. E ela responde sem piscar: sim, eu gosto bem mais dele do que de perdedores como você. Bum! O valentão não acredita, manda ela repetir, e ela fala de novo. O Meto quase desmaia de emoção, mas aí... o valentão dá um tapa no rosto dele e volta a provocar, só que a Blossom pula na frente, protegendo ele. Ela manda a real pro valentão, diz que ele só curte brigar pra se sentir forte, que é um fracassado descontando raiva nos outros. Depois, ela segura a mão do Meto e sai correndo com ele dali. Com o coração a mil, Meto só pensa na cena dela dizendo que gosta dele. Ele tá nas nuvens. Mas aí ela solta a mão, pede desculpas e diz que tá tudo bem.
Meto finge que não doeu, que tá de boas. Ela sai correndo de volta para a escola e ele fica parado, confuso. Será que ela falou aquilo só para calar o valentão? O protagonista tá ali, todo pensativo, se perguntando o que a Blossom tá fazendo na casa dele. Será que ela gosta mesmo dele? É por isso que ela dormiu lá? Ele não sabe se tá vivendo um sonho ou uma pegadinha. O cara tá mais confuso que tutorial de matemática no YouTube. E pra piorar, já começa a ficar ansioso só de pensar em voltar pra casa com ela, e com medo dos valentões encherem o saco de novo. Na hora da saída, Blossom vai até a mesa dele e chama ele pra ir embora juntos. O garoto já fica com o coração a mil, andando todo feliz ao lado dela. No caminho, como sempre, todo mundo para olhar para Blossom. A menina é tão linda que parece ter saído de um anime em 4K. O protagonista, claro, fica todo envergonhado. Aí, do nada, ela para em frente a um mercado e aponta para a entrada. Eles entram e o Pro tá ali, olhando para aquilo tudo, já pensando: será que a gente virou um casal e ninguém me avisou? Até a funcionária do mercado dá uma risadinha e manda um: vocês formam um belo casal, hein? O coração do nosso virgão quase pula pela boca. Ele olha para Blossom, esperando ela responder, mas ela só dá aquele sorriso misterioso e segue pro caixa, sem dizer nada. Clássica. Na hora de pagar, ele percebe que a conta ficou mais salgada que o miojo da mãe dele. Mas quando vê Blossom chupando um pirulito e ainda colocando um novo na boca dele, ele esquece do boleto emocional e pensa: valeu cada centavo. De volta em casa, ela manda ele relaxar assistindo TV enquanto ela vai fazer o jantar. Mas como é que relaxa com uma deusa na cozinha? O Prota tá ali só observando todo bobão. Quando ela começa a sentir calor e tira a gravata, o moleque já tá suando mais que em prova de matemática. Ela prepara vários pratos e eles se sentam para comer. Ele não tira os olhos dela e ela manda logo um come logo, com cara de quem já percebeu tudo. Quando ele prova a comida, se surpreende. Tá deliciosa. Ela pergunta se ele gostou e ele elogia tudo, dizendo até que a comida dela é melhor que a da própria mãe. Ela fica toda feliz, até ele soltar que achou que ela nem parecia saber cozinhar. Aí, meu amigo, o clima pesa. Blossom fecha a cara e pergunta: ah, é? E o que eu pareço ser então, hein? O Prota engasga mais do que em apresentação de trabalho em grupo. Ele lembra dos boatos maldosos na escola. Aquela galera invejosa dizendo que ela saía com caras mais velhos por dinheiro, chamando ela de tudo quanto é nome. Mas ele via que por trás desse monte de fofoca existia uma garota confusa, carente, mas com um coração gentil. Então, tentando se salvar, ele responde com uma desculpinha clássica: é que às vezes quem parece não saber cozinhar surpreende. Foi o que deu para improvisar. Ela apenas se levanta, encara ele e manda: lava a louça aí que eu vou tomar banho. Enquanto ele tá na pia lavando os pratos, vê ela depois no sofá assistindo TV, parecendo emburrada. Isso deixa o cara tristão, porque as coisas estavam indo tão bem, mas ele entende. Ela deve estar passando por alguma coisa difícil. Ela acaba pegando no sono no sofá e ele fica ali, só observando, pensando em como queria entender o que se passa na cabeça dela. Quem é a verdadeira Blossom? No dia seguinte, conhecemos o Sun, um cara popular que curte fotografia. Ele tá ali na bike, tirando umas fotos da paisagem, quando umas garotas aparecem pedindo pra ele fotografar elas. E já dá pra ver que o cara é popularzão, porque as meninas até tentam dar em cima dele, mas ele, esperto, diz que a câmera ficou sem memória e vaza. O cara é ligeiro. Enquanto isso, a Matt ainda não faz ideia do que a Blossom tá pensando. O olhar da Blossom deixava o Matt cada vez mais curioso, especialmente porque parecia que ela ainda estava chateada com o que rolou na noite anterior. De repente, o amigo dele, Saman, aparece passando pela rua a caminho da escola, e eles se encontram. O Matt apresenta a Blossom para o Saman, dizendo que ela é colega de classe. Os dois trocam olhares e o amigo comenta que vai na frente porque tem algumas coisas para fazer. Blossom pergunta se o Saman é próximo do Matt, e ele explica que são amigos de longa data, desde o primário, e que sempre jogavam videogame juntos. A Blossom comenta que o Saman é bem bonito, e o Matt fica meio chateado de ouvir isso dela. No caminho para a escola, elas continuam andando juntos,
Mas já começam as fofocas. Várias garotas ficam comentando sobre a Blossom estar andando com o Matt, que é conhecido como um fracassado. Uma delas até diz que o homem mais velho com quem a Blossom saía deve ter ficado sem dinheiro, e por isso ela estaria agora com o garoto mais novo. Outras acham que a Blossom só está zombando do Matt por ser popular. O Saman ouve tudo isso, e quando está prestes a falar algo, um valentão chamado Sid manda as garotas calarem a boca. Ele gosta da Blossom e não quer que falem mal dela. Sid começa a ameaçar o Matt dizendo que vai acabar com ele, e o Saman ouve tudo. Quando Sid sai para brigar, o Saman decide segui-lo para proteger o amigo. Ele percebe que Sid está indo até a sala do Matt, então corre atrás e pergunta o que ele está aprontando. Sid não responde direito e pede para o Saman ficar fora disso. O Saman abraça Sid para tentar descobrir o plano dele e avisa que se tocar no Matt, ele vai se dar mal. Sid fica nervoso, treme nas pernas e diz que não quer ser humilhado na frente dos outros e que prefere evitar brigas para focar nos estudos. Depois disso, ele se afasta e obedece. O Saman sabia que não era bom para o Matt andar com a Blossom, já que ela parecia ser uma garota problemática. Na saída da escola, todo mundo olha para a Blossom e começa a julgar, mas ela ignora e conversa com o Matt sobre o Saman. O Matt fica desconfortável porque a Blossom parece interessada no Saman, e ela pergunta se os dois são próximos. Matt confirma que sim, e pensando nela e no Saman, ele até imagina os dois juntos, o que faria mais sentido do que ela ficar com ele, que se vê como um fracassado. Blossom percebe que Matt treme perto do amigo e pergunta por quê. Ele nega ter medo, mas ela acha que o Saman estava provocando. Matt garante que Saman é gente boa, nunca intimidaria ninguém e que ainda é bom nos esportes. Blossom então pergunta em que ele é bom. E ele responde que não é bom em nada, ficando frustrado. Eles chegam em frente a um centro de treinamento de beisebol e ela pergunta se ele gostaria de jogar. Sem muitas opções, Matt entra. Na primeira tentativa, ele acerta a bola com o taco, mas solta um grito vergonhoso pelo barulho. Blossom aplaude e diz que ele é muito bom no beisebol, deixando Matt com as bochechas coradas. Ele explica que ficava nervoso com esportes, mas que aprendeu a jogar com o pai quando era pequeno. Depois, Blossom decide tentar jogar pela primeira vez. Ela coloca uma moeda na máquina que lança as bolas e se posiciona para rebater. Matt, tímido, observa as pernas dela e fica vermelho, preocupado que ela perceba. Quando a bola sai, ela erra o taco. Ele percebe que a postura dela está toda errada, mas não consegue dar dicas porque está encantado com ela. O coração dele bate cada vez mais rápido, enquanto ela continua errando todas as bolas. O Matt começa a ficar impaciente com as tentativas da Blossom no beisebol e dá uma dica: ela precisa dobrar mais os joelhos e inclinar as costas. Ela faz o que ele falou, mas as pernas dela estão muito fechadas, atrapalhando o balanço. Aí ela chama o Matt para ajudar pessoalmente. Ele fica super envergonhado porque para mostrar direito ele precisa tocar na cintura dela, mas ela diz que tá tudo bem, que é só para ajudar. Matt fica todo bobo e felizão, e finalmente ela consegue acertar a bola. O sorriso dela é tão bonito que o Matt fica ainda mais apaixonado. Enquanto caminham de volta para casa, Blossom reclama que as mãos estão dormentes de tanto bater bola, mas fala que valeu a pena porque foi divertido, mesmo com o corpo doendo. Ele nunca tinha visto ela tão animada e sorrindo assim. Quando ela percebe que ele está olhando, fica envergonhada, coloca um pirulito na boca e continua andando. Matt pensa que a vida dele está ficando muito mais interessante, porque apesar dela parecer durona, ela é fofa por dentro. Ao chegarem em casa, ele pergunta o que ela quer comer, pensando em cozinhar para ela. Mas, como ele ensinou beisebol, quem vai cozinhar agora é ela. Matt fica animado só de pensar. Porém, ao chegarem, vem o Sam, amigo bonito do Matt, esperando do lado de fora com um jantar para ele. A situação fica tensa porque Sam e Blossom trocam olhares, e Matt percebe que aquilo não é bom. Sam comenta que sabia que Matt estava sozinho, pois os pais dele mudaram de cidade. Matt tenta despistar, dizendo que Blossom só veio pegar um jogo de videogame emprestado, já que ela também curte jogar. Sam não parece muito convencido e insiste se ela não podia esperar outro dia. Matt dá risada sem graça e Sam se despede, desejando que Blossom aproveite o jogo. Matt fica com um pouco de ciúmes, sabendo que Blossom é popular e bonita, assim como Sam, e pensa que fez bem em mentir sobre o motivo da visita dela. Mais tarde, Matt toma chá e fica imaginando se a desculpa convenceu Sam.
e fica com medo de que Blossom vá embora se alguém descobrir que ela mora com ele. Quando ela sai do banho com uma toalha, ele não consegue parar de olhar. Toda vez que ela se vira ou se agacha para pegar algo, ele disfarça, mas ela pega ele no flagra olhando. Blossom pergunta se ele está desconfortável, e Matt diz que não, que ela pode se sentir em casa. Ela então explica que está preocupada com Sam descobrindo que ela mora ali, e pergunta o que Matt faria se isso vazasse. Matt responde que isso poderia dar problema para ele, e ela diz que pode ir para qualquer outro lugar se precisar. O Matt diz que não se importa se descobrirem que a Blossom está morando com ele, e ela parece mais aliviada. Sentam para assistir TV e ela sussurra um "obrigada" baixinho, deixando o Matt curioso, mas a garota segue misteriosa e tímida. Ele percebe que tem algo por trás de toda essa história dela morar junto e aposta que o motivo vai surpreender a galera. Ele também admite que quer ficar ao lado dela para sempre. Galera, eu vou encerrar essa parte do vídeo, e se vocês querem saber o que acontece na história, escreva abaixo do vídeo Lunix Parte 2. Assim vou saber que vocês assistiram e querem a continuação. Galera, é o seguinte, vamos para a segunda obra desse vídeo, mas antes de continuar, eu vou deixar os nomes das obras na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora vamos para a próxima obra de hoje. A nossa história de hoje tem alguns clichês. O nosso protagonista pertence a um clã famoso de espadachins, mas é considerado um fracassado, ele foi desrespeitado a vida toda. Mas como toda boa história, tem uma reviravolta. O mundo dessa história é coberto de camadas vermelhas, onde o mais forte submete os mais fracos, e eles seguem uma ordem de 3 grandes ações para sobreviver nesse mundo. E quais são elas? Batalhas, saques e domínios. O nosso prota de hoje se chama Jin Hunkendall, e a sua história começa cheio de drama e uma necessidade de provar que os outros estavam errados sobre ele. Nesse mundo existia um clã de espadachins que domina a metade do mundo, e esse clã se chama Hunkendall, respeitados, odiados e temidos. E claro, é o clã do nosso protagonista de hoje. Cada membro que nasce nesse clã tem corpos poderosos e talentos excepcionais, e eles mandam no mundo com seu poder marcial dominante. O mundo dessa história é cruel, e a sobrevivência do mais forte é o mais importante. Por esses motivos, eles tentam justificar as 3 grandes ações que eu já mencionei. Jin é o filho mais novo do poderoso clã Hunkendall, e no ritual de seleção que prevê o futuro da criança, Jin escolhe a espada do patriarca chamada Barizada. Isso marcou a vida do nosso prota como a criança que tem o destino do patriarca, ou que recebeu o destino do patriarca. E por causa dessa escolha, o seu destino foi selado. O nosso protagonista viajava em sua imaginação pensando em uma vida perfeita e que teria sucesso e glória no futuro. E por que ele não pensaria assim? Filho do clã mais poderoso e com a espada do patriarca, o que poderia ser diferente do que isso, Porém aqui, as coisas começam a mudar na vida dele. Jin não tinha talento nenhum com a espada, e isso é meio irônico, pois o clã dele é famoso por serem os melhores espadachins. Ao longo dos dias, Jin ouvia sussurros das pessoas. Elas ficavam falando coisas do tipo: ele é mesmo descendente da casa Hunkendall? Ele é assim tão ruim assim? Nossa, ele é uma vergonha para o clã. Jin era considerado o menos talentoso de toda a história da família Hunkendall. Isso é meio pesado para o nosso querido prota. Em um dia normal, Jin estava treinando e então, como de costume, seus irmãos mais velhos chegaram ali para incomodar Jin e humilhar ele. Um de seus irmãos falou: "Tá aí brandindo a espada sem motivo nenhum de novo? Deixa ele em paz", o outro irmão responde, e depois ele diz: "Talvez o Jin não queira pegar uma espada, a não ser que ela seja uma espada especial." E começaram a rir dele. Ainda perguntaram aonde você guardou a sua espada barizada. Você fica aí usando uma espadinha de madeira qualquer. Mesmo nosso prota calado e focado no treino, seus 2 irmãos não paravam de incomodar. E começaram a falar alto e gritando. Jin responde, os seus grandes irmãos mais velhos: "Você não está ouvindo o que estamos te perguntando?" E depois disso, o seu irmão derruba Jin no chão e os 2 voltam a rir da cara dele. Até agora só desgraça e humilhação para o nosso prota, Então se preparem que agora vem mais humilhação. Jin no chão pega a sua espada de madeira e aperta com força, ele está sentindo muita raiva, e seus 2 irmãos continuavam gritando com ele, falando: "Por que você usa essa espada de madeira? Não tem motivos para isso, responda logo." Nosso prota levanta com raiva e com folhas de papel com anotações na mão. Seu irmão pergunta: "O que é isso?" Pegando as folhas da mão do nosso prota: "Teoria básica de esgrima? Piada? Acha que vai a algum lugar estudando isso?" E seu irmão continua dizendo: "É por isso que não deveríamos dar chances para aqueles que não são capazes." Agora nosso prota, com raiva e frustrado, fala alto: "Para.
devolve isso. E mais uma vez ele é humilhado por seus irmãos e tem suas anotações rasgadas. Eles continuam falando que os fracos acabam tendo uma esperança inútil. Nessa parte da história já dá pra ficar bravo com os irmãos do Prota e também com o nosso protagonista Jin. E mesmo Jin dizendo, vocês não precisavam fazer isso, um de seus irmãos o derruba e o outro segura por seus cabelos, e um deles rindo fala, estamos fazendo isso porque importamos com você e ainda assim você está retrucando? Essa é a educação que a sua babá te deu? Jin responde, a Guile não tem nada a ver com isso. Seus irmãos ficam bravos, um deles diz, acho que a gente precisa te ensinar uma boa lição. E como vocês já devem saber, nosso prota apanha igual cachorro de rua. E se não bastava apanhar dos irmãos, os seus próprios pensamentos o deixavam para baixo. Ele começou a pensar que merecia isso. Jin falava para si mesmo, meu talento é patético. Eu achei que era só precisar trabalhar duro, mas nada disso importava, pois eu continuava igual. Ele se questionava onde foi que ele errou, sempre achou que com um trabalho duro seria suficiente, e ele receberia o reconhecimento da sua família, e se tornaria um membro respeitado dos Rankandels. Mas não é assim que ele aconteceu. Seus pensamentos negativos tomaram conta da sua mente, e tudo que é ruim ainda pode piorar. No dia seguinte, Jin Rankandel, nosso protagonista, simplesmente foi expulso do seu clã. Ele ouviu o seguinte, desse momento em diante você está expulso deste clã. Jin, olhando assustado e ainda sem acreditar, ele ainda ouviu. Por seu trabalho duro ser louvável, não vamos te matar. É como dizer agradeça por te darmos uma vida miserável. Isso foi um baque para o nosso protagonista. Então, depois de ouvir tudo, Jin sai do local e faz uma reflexão. Eu, com 23 anos, fui expulso do meu clã e acabei me tornando um andarilho sem destino. Mas como tudo pode piorar e continuar piorando, às vezes temos uma reviravolta. É a partir desse ponto que tudo muda pra Jin. Como eu prometi no começo do vídeo, vai ter reviravolta e nosso protagonista ainda vai te surpreender. E sabe o que vai me surpreender? É se você deixar o seu like nesse vídeo. Pronto, já falei agora, vamos continuar? Caminhando sem rumo, Jin encontra alguém que seria sua mestre, e com esse acontecimento ele também descobre que ele de fato tinha talento. Era só uma mulher aparecer que a vida de todo homem muda, né, galera? E o que aconteceu a seguir é que Jin descobriu que o seu verdadeiro talento era a magia, e isso era um ato proibido dentro do clã dele. Então, a partir de agora, se passaram 3 anos, Jin está estudando e evoluindo. Estudando magia e concentrado, profere as seguintes palavras. Ao conectar a mana que existe na natureza com a mana do mago, é possível recuperar a mana e fortalecer a próxima magia que o mago conjurar. Depois de Jin falar isso, uma escuridão tomou conta do quarto onde Jin estava, e um breu total se formou. Uma sombra muito sinistra chamou Jin. O nosso protagonista, com cara de paisagem e assustado, pergunta, quem é? E no meio da escuridão, uma voz sombria diz, sou Soldere, o mestre das sombras. Então Soldere fala, Jin Rankandel, como deus das sombras, me deixe te propor um contrato. Se você fizer um contrato comigo, você vai poder não só usar poder espiritual, mas também anular maldições. Antes de Jin responder algo, o deus das sombras analisa algo interessante. Olha só, Jin, parece que você já recebeu a ira de alguém quando você era mais novo. E você não podia mostrar seu talento por causa de uma maldição tão insignificante. E o nosso prota Jin, com a mesma cara de quem comeu e não gostou, diz, maldição. O deus das sombras diz, isso mesmo. É uma ilusão simples para mim, e ela é chamada ilusão da lâmina. Essa maldição esteve reprimindo o seu talento com a espada. Solderet diz, deve ter sido uma maldição bem dolorosa para um Rankandel como você. Então finalmente o nosso prota reage e diz alguma coisa útil e não fica com uma cara de idiota. Jin fala, então deve ser por isso que fui atraído até você. Solderet fala que de agora em diante nenhuma maldição vai te afligir, agora a coisa está ficando boa, né? Está saindo da jaula o monstro? Deixando as minhas piadas de lado e continuando a história, Solderet diz, o que resta a você é se tornar o espadachim mágico do século. Então, Jin Rankandel, a partir de hoje vou te assistir com prazer. E depois dessa conversa com o maluco das sombras, quero dizer o deus das sombras, né? As coisas realmente começam a fazer sentido e nosso prota começa uma nova jornada. Agora, Jin focado e sem raiva em seu interior, continua treinando e desferindo golpes com sua espada. Jin faz uma reflexão.
Foi como Solderei me disse quando eu peguei uma espada que me deram. Consegui ver um novo nível. Com um sorriso de psicopata, Bobo Jin fica balançando sua espada em alta velocidade e diz: a luz dela é como se não pesasse nada. Parece que estou só balançando os braços. E foi aqui que finalmente o garoto fracassado sem talento não existia mais. Jin, com movimentos rápidos e adicionando magia, conseguiu ver um outro nível de poder. Jin, feliz pela primeira vez, tem um sorriso genuíno no rosto, pois finalmente o seu trabalho duro tá dando frutos. Mas também com a ajuda de um deus até eu fico bom, né? Agora, a vida do nosso prota está pronta para começar. Depois de receber a ajuda da sua mestra e com sua maldição retirada por Solderet, grandes feitos de Jin podemos esperar. Então, o que nosso protagonista vai fazer? Quais são as suas aventuras? E a resposta é nada, né? O nosso prota não vai fazer nada. Como assim? Você deve estar se perguntando. Deixa que eu te explico o motivo. É que simplesmente o nosso prota morre. Como assim, Lunix, o prota morre? Que história é essa? Calma, galera, deixa que eu conto tudo o que vai acontecer, mas antes deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Seguindo a história, o que aconteceu é que nem o prota sabe. Jin estava em uma floresta quando de repente ele começa a sangrar em sua cabeça e com uma tontura forte. Tinha vários cavaleiros de armadura se aproximando e se não bastasse isso, Jin é esmagado por várias pedras que caíram em cima dele. Jin sangrando e enterrado sobre pedras sem ainda não entender o que está acontecendo. Eu acabei de ouvir alguma coisa, um grito. Meu corpo está pesado, por algum motivo, mas é claro, né, Jin? Você tem uma montanha de pedras em cima de você, esse nosso prota não aprende, né? Jin começa a ficar fraco, tonto e com dor. Ele diz com voz fraca: Mestre Solderet, me ajuda? Tem alguém aí? Mesmo fraco, Jin consegue entender sua situação. Jin fala morrer dormindo? Eu fui destinado a nada em minha vida? Não tive a chance de usar minha magia ou o poder de Solderet? Por quê? Por que me deram a chance de sonhar que eu poderia mudar algo em minha vida? Depois Jin realmente morre. Mas calma, galera, sem choro nos comentários, pois a história começa a ficar boa agora. Jin acorda lentamente, olha e vê uma grama verde no chão em mãos pequenas de um bebê. O que está acontecendo? Vejo pessoas do meu clã. Eu tenho certeza que tinha morrido. E do nada, Jin olha para cima e vedilha sua babá dizendo: boa sorte, mestre Jin. Nosso prota assustado diz: essa é a Guile? O que ela está fazendo aqui? Jin começa a entender o que está acontecendo. Ele vê um campo verde cheio de espadas cravadas no chão. Então ele vê a espada barizada e que era o ritual de seleção que ele tinha feito quando ainda era um pequeno e bonito bebê. Então finalmente nosso prota entende que ele voltou ao passado. Finalmente, né? É meio lento esse nosso prota. Jin percebe que ele voltou para quando era um bebê de apenas 1 ano. Ele lembra e diz: na minha vida passada, peguei essa espada barizada por coincidência. Ele olha e vê todos dizendo: é a espada do patriarca, o filho mais jovem pegou ela. Então Jin diz para ele mesmo com confiança: nessa minha nova vida, vou escolher a mim mesmo. Então galera, eu fico por aqui. Se vocês quiserem que eu faça a continuação dessa obra, é só comentar abaixo. Então galera, para finalizar, vamos para a terceira e última obra do vídeo de hoje. E lembrando, vou deixar os nomes na descrição desse vídeo. E se vocês quiserem a continuação de alguma dessas obras, é só deixar o seu comentário abaixo. A nossa história de hoje é uma barbaridade, literalmente. Vamos mergulhar em um mundo de magia, monstros, elfas gostosas e muita porradaria. Então já deixa o like e inscreva-se. Agora vamos começar a nossa história. Imagine jogar o mesmo jogo por 10 anos só para chegar na sala do boss final e descobrir que tudo era um teste para ver se você era digno de entrar naquele mundo. O nosso prota se chama Lee Hanso e agora se tornou exatamente o bárbaro que havia escolhido no início do jogo. Parece clichê, mas calma aí, galera. Essa obra aqui é diferenciada e vocês já vão saber por quê. Esse é o começo da história de um rapaz sempre fraco e doente, que passava a maior parte da vida no hospital. Viciado em jogos, ele já estava frustrado porque parecia que não lançavam mais games bons como antigamente. Até que um dia encontrou em um fórum um novo jogo que prometia ser diferente de tudo. Dungeon and Stone, um RPG indie 2D, todo em inglês e gratuito. Mesmo sem curtir muito o estilo 2D e a barreira do idioma, ele resolveu dar uma chance. Na hora de escolher a classe, havia opções como humano, elfo, bárbaro, furry
e até uma misteriosa com opção com 3 pontos de interrogação. Sem pensar muito, escolheu Bárbaro. À primeira vista, parecia um jogo bem porcaria, mas o cara viciou de um jeito absurdo, jogando sem perceber as horas passarem. O jogo tinha classes boas e ruins, obrigava o jogador a se aliar a NPCs e, pior de tudo, ao morrer, tinha que recomeçar tudo do zero. No começo até foi divertido, mas depois de tantas mortes, a raiva só aumentava. Mesmo assim, ele nunca desistiu. Durante esses 9 anos, o protagonista viveu sua vida normal, estudou, se formou, arrumou um emprego público, mas nunca deixou de jogar Dungeon & Stone. Morreu incontáveis vezes, sempre recomeçando, até que finalmente chegou à sala do boss final, no Portão do Abismo. Empolgado, comemorou como nunca, afinal havia sacrificado quase uma década para isso. A pergunta final do jogo apareceu: entrar ou não na sala do boss? Claro que ele escolheu sim, afinal quem passaria 9 anos farmando para desistir agora? Mas o jogo o alertou: você pode não voltar, tem certeza? Isso só aumentou a expectativa. Parecia até que o jogo estava falando com ele de verdade. Após confirmar, a tela carregou e o jogo avisou que ele havia chegado ao abismo, declarando que o tutorial estava completo. Isso deixou o cara indignado. 9 anos suando para o jogo dizer que era só tutorial. Então, de repente, o idioma mudou para coreano e o protagonista percebeu que estava virando o próprio bárbaro que escolheu. O monitor começou a emitir luzes intensas, causando dor, até que ele foi sugado para dentro do jogo, perdendo a consciência. Uma voz ecoou: parabéns, jovens guerreiros! Hoje vocês deixarão este local e se tornarão verdadeiros guerreiros. Assim, quando abriu os olhos, o protagonista percebeu que tudo havia mudado. Tochas iluminavam o lugar e, ao redor, só havia bárbaros musculosos. Um velho gritava para que todos escolhessem armas que combinassem com eles. Confuso, ele começou a se questionar se aquilo era mesmo a introdução de um jogo. Seu corpo estava diferente, mãos ásperas, músculos definidos e tatuagens. O nosso prota tá ficando cabuloso. Então, nosso protagonista gamer havia se tornado um bárbaro de verdade. O velho começou a chamar os nomes. O primeiro foi Ter, filho de Venom Karak, que escolheu um machado de 2 lâminas e foi declarado guerreiro. Em seguida, a filha de Fenel Aer, e assim, um a um, os jovens iam escolhendo suas armas, enquanto o velho dizia: que a graça de Rafia esteja com vocês. Foi nesse momento que Zeruel entendeu. Ele estava realmente dentro de Dungeon & Stone e se tornara exatamente a classe que havia escolhido. Enquanto tentava processar a situação, ouviu alguém comentar em choque: isso não pode ser verdade. Nós estamos em Dungeon & Stone. Era um outro bárbaro, claramente diferente dos NPCs, que também parecia ter sido puxado para dentro do jogo. Ele já estava começando a perceber que não era o único jogador naquele mundo. Porém, antes que pudessem conversar mais, o velho virou-se furioso para o homem que falou demais. E sem hesitar, degolou o infeliz ali mesmo só por ter feito a pergunta. Nessa hora, nosso prota sentiu aquele frio nas partes íntimas. Ele ficou paralisado, entendendo que se reagisse, sua cabeça também rolaria no chão. Logo após matar o homem, o velho disse com frieza: o filho de Kadua Orm foi possuído pelo espírito do mal. Apaguem de suas memórias o que esse espírito disse. Vamos continuar com a cerimônia. Com isso, 3 coisas ficaram claras para Zeruel. Isso mesmo, esse é o nome que o nosso protagonista tinha no jogo. Ele fez a seguinte reflexão: pessoas como ele, jogadores, eram vistos como espíritos do mal. Se alguém descobrisse sua identidade, seria morto imediatamente. Aquela cabeça no chão poderia muito bem ter sido a dele. E também que era oficial, ele estava preso em Dungeon & Stone e agora precisava sobreviver naquele mundo brutal. Agora a coisa ficou feia, né? Será que nosso querido prota vai sobreviver nesse mundo? Enquanto os jovens eram chamados um a um, Zeruel começou a entrar em pânico. Ele nem sabia o próprio nome naquele mundo. O jogo não tinha nenhuma janelinha de status para ajudar. Vendo que se ficasse parado, acabaria degolado como outro jogador, ele bolou um plano: se mover 2 segundos depois que algum nome fosse chamado e ninguém avançasse. Até que anunciaram: Born, filho de Jandel Horn. 2 segundos depois, ele deu um passo à frente. Para sua surpresa, esse era mesmo o seu nome ali. O velho o encarou com aquele olhar intimidador de sempre e ordenou que escolhesse uma arma. Zeruel então pegou algo que deixou o ancião desconfiado: um escudo.
E aqui entra a da explicação. Quando começou a jogar Dungeon and Stone, Zeruel usava sempre armas grandes, espadões, machados, martelos, mas não importava qual fosse, ele morria feito um idiota, sempre entrando em modo berserk. Um dia, por acaso, ele encontrou um escudo na cidade. No início foi difícil, porque perdia tempo aprendendo habilidades diferentes. Porém, com o tempo, percebeu que a combinação de vitalidade e força da classe bárbaro com o escudo o transformava em um verdadeiro tanque invencível. Enquanto monstros caíam um por um, ele permanecia ileso. Por isso, sem pensar duas vezes, escolheu o escudo naquela cerimônia. Do lado de fora, o computador do jogo parecia atualizar sozinho, como se tivesse vida própria, aumentando o nível do objeto em mais 24 e enviando dados misteriosos ao administrador. Assim que todos escolheram suas armas, o velho abriu os portões e ordenou que partissem para o labirinto. A cidade onde ele ficava se chamava Lápida. Os bárbaros começaram a correr em direção ao destino, mas rapidamente surgiu um problema. O cara que estava guiando o grupo admitiu que estava perdido. Com a revolta geral, ele renunciou ao cargo de líder, e quem assumiu foi Ainar, a segunda filha de Fenel. De rosto, parecia uma garota normal, mas de corpo inteiro era praticamente um guarda-roupa humano. Uma verdadeira waifu armário, como Zeruel pensou. E por ser uma bárbara fêmea, nada mais justo que chamá-la de Bárbara. Assim, com ela liderando, o grupo seguiu rumo ao desconhecido, pronto para enfrentar os perigos daquele mundo brutal. A nova líder, a Bárbara Gostosa, que esqueci o nome, tentava guiar o grupo. Ela acabou confessando que também estava perdida. A galera ficou ainda mais pistola, e a coitada ficou cabisbaixa, claramente sem saber o que fazer. Zeruel, vendo a situação, pensou que não podia deixar as coisas daquele jeito. Mas também sabia que não podia se destacar demais, afinal, como ele mesmo disse, o prego que se destaca leva a martelada. E depois do que aconteceu com o outro jogador degolado, ninguém queria chamar a atenção. Ele então se aproximou discretamente de Bárbara e cochichou. Ei, vou te mostrar o caminho, só segue minha dica. Ela ficou surpresa e perguntou como ele sabia. Zeruel apontou para um boi que estava armado andando à noite. Tá vendo aquele boi? Onde você acha que ele tá indo essa hora? Só então ela entendeu e correu para anunciar ao grupo que sabia como chegar ao labirinto. Depois de algum tempo seguindo a pista, finalmente encontraram a entrada. Mas Zeruel começou a refletir se entrar ali era mesmo a melhor escolha. Ele sempre foi fraco e doente no outro mundo, nunca se envolveu em brigas. Agora simplesmente sair matando monstros parecia absurdo para ele. Mas nesse mundo, quem não pagasse impostos após os 20 anos era executado. Existiam duas formas de conseguir dinheiro: lutar nos labirintos ou trabalhar em empregos comuns, como bares e mercados. Porém, havia um problema: os bárbaros eram vistos como selvagens destrutivos, graças à própria configuração do jogo. Por outro lado, eles tinham uma vantagem absurda, já começavam o jogo armados. O grande problema era o tempo. O portal para o labirinto só se abria uma vez por mês, e faltavam apenas 10 minutos para ele fechar. Enquanto nosso querido Prota pensava, Ainar, a Bárbara Gostosa... Ah, lembrei o nome dela! Puxou o Prota pela mão, dizendo que precisavam entrar logo, pois o portal estava encolhendo. Ele apenas respondeu para ela ir na frente, que logo iria atrás. Antes de partir, ela o agradeceu e disse que nunca havia visto um bárbaro tão inteligente, que queria ser tão sábia quanto ele. Zeruel, sem graça, respondeu para ela apenas pensar e agir naturalmente. Toda feliz, ela disse que se ele voltasse vivo do labirinto, iria recompensá-lo. Agora, restava saber se Zeruel teria coragem de seguir em frente, ou se iria abandonar tudo ali mesmo. Será que vai rolar alguma barbaridade entre Zeruel e Bárbara? É aquilo mesmo que vocês estão pensando. Bom, com o tamanho dos dois, não ia ter cama que aguentasse, né? Mas o que ficou na cabeça dele mesmo foi a frase dela: se você voltar com vida. Os bárbaros em geral não têm medo da morte, mas isso fez ele refletir. Zeruel perguntou se Ainar também tinha medo de morrer. Ela pensou por um instante e respondeu: é claro que tenho. Mas somos guerreiros natos. Se não souber lutar, vai de arrasta para cima, não tem jeito. Essa resposta fez Zeruel entender que ele precisava entrar no labirinto. E assim, partiu para o primeiro andar, a Cova de Cristal. Só que havia um problema. Ele não conseguia enxergar nada. Diferente do jogo normal, onde cristais iluminavam as paredes, ali estava tudo escuro. Zeruel percebeu que tinha spawnado na masmorra da escuridão.
algo que nunca havia acontecido em 9 anos jogando Dungeon Stone. Começou a caminhar devagar, tateando as paredes, mas acabou caindo em uma armadilha de urso. A dor foi absurda e ainda tinha veneno naquilo. Ele tentou não gritar, já que monstros poderiam estar por perto, mas não adiantou. Um Goblin apareceu só observando. Esses diabinhos adoram atacar quando a vítima está debilitada. Nosso prota puto arrancou a armadilha e começou a reclamar que deviam ter dado botas de couro, e não sandálias. Mas, revoltado com sua própria reclamação, decidiu mudar a atitude. Menos choro, mais ação. Mesmo com a perna dormente, ficou de pé e começou a insultar o Goblin. "Oh, Goblin, tua mãe não é mais virgem, ouviu? E não é que funcionou?" O Goblin começou a se aproximar, curioso com o humano debilitado. Zeruel fingiu que estava fugindo, mas percebeu que o monstro parava sempre que ele parava. Vendo aquilo, ele mudou a estratégia. Se jogou no chão, fingindo estar morto. O Goblin, desconfiado, começou a atacar pedras na cabeça dele para checar se estava vivo. A paciência de Zeruel acabou. Quando o Goblin chegou perto, ele tentou atacar, mas errou feio. O monstro começou a rir, debochando dele. Foi aí que o sangue do bárbaro ferveu. O corpo dele reagiu sozinho e, em um ataque brutal, acertou um golpe tão forte que o Goblin praticamente explodiu. E assim, Zeruel mostrou pela primeira vez a verdadeira força de um bárbaro. Galera, agora nosso prota vai começar a mostrar o seu potencial. O prota estava completamente insano naquele momento. Mesmo depois que o Goblinzinho já estava sem vida fazia tempo, ele continuou metendo bordoada nele com sangue nos olhos até que só sobrou um pequeno cristal. Em Dungeon Stone, esses cristais funcionam como moeda. Aquela gema mágica era de 9º grau e valia basicamente o preço de um pedaço de pão. Ficava cada vez mais claro que aquele mundo era realmente composto por masmorras, monstros e raças que ele conhecia bem do jogo no qual passou 9 anos da vida. Porém, só teria certeza se essa era a nova realidade dele se morresse. E pelo rastro gigante de sangue que ele estava deixando, isso não parecia muito distante de acontecer. Boa parte do capítulo se resumiu a ele se arrastando, tentando sobreviver. O homem percorreu quilômetros naquele estado deplorável, deixando um verdadeiro rastro de ketchup pelo caminho. Em certo momento, avistou uma luz no fim da caverna e até começou a chorar de emoção. Porém, quando já estava quase indo de base, acabou encontrando um grupo de aventureiros, e eles também o viram. O prota estava em frangalhos, com menos de 2% de vida, o que fez com que ele ganhasse um ponto permanente em insanidade. Agora sim, ele ia começar a coringar. Tentou falar alguma coisa, mas mal conseguia emitir sons. O líder do grupo, um loirinho, perguntou se ele era iniciante, mas não fazia sentido um novato ter conseguido chegar sozinho até aquele ponto. O prota já começou a ficar puto, pensando até em bater em quem estava tentando ajudá-lo. Para sua surpresa, o loiro pediu para uma sacerdotisa chamada Ersin curá-lo. O bárbaro pensou, agora eu tô salvo. Mas a miserável simplesmente se recusou a curá-lo, e o próprio líder comentou que já esperava por isso, mostrando que só tinha perguntado para trollar. Então ele pediu a outro integrante que desse uma poção ao prota. Esse segundo cara questionou se o líder não preferia usar poder divino, mas o loiro explicou que poderiam vender esses serviços na cidade e que sairia mais barato gastar uma poção. O prota só queria sobreviver e aceitou de bom grado a poção. Quando ela foi derramada em seu pé podre, o efeito de cura começou a agir, regenerando o corpo rapidamente, mas trazendo junto uma dor absurda. Ele gritou igual o bezerro com dor. Eu nem sei como é um bezerro com dor, então esqueçam isso, galera. Então, aos poucos, nosso prota já conseguia ficar em pé novamente, praticamente novo em folha. Quase morreu, mas escapou. Obviamente, nada disso foi de graça. O líder queria saber como um iniciante havia chegado tão longe. Perguntou se ele havia encontrado alguma passagem secreta. Porém, de acordo com o prota, ele simplesmente apareceu ali, sem entender nada. O paladino comentou que já tinha lido em algum livro sobre esse fenômeno raro, que só acontece a cada 100 anos. Nesse momento, o prota percebeu que estava realmente azarado naquele mundo. Após coletarem as informações, o líder disse que o bárbaro não precisava pagar pela poção, já que tempo, ali dentro, era dinheiro. O prota achou estranho eles gastarem tanto tempo com ele, mas ficou feliz por ter sobrevivido, embora carregasse a sensação de ter sido ajudado por pena. Enquanto seguiam viagem, o ruivinho que havia dado a poção comentou que o bárbaro era sortudo, mas o loiro retrucou. Sortudo, o cara passou por tudo isso logo no início do jogo e ainda está vivo. Isso não é sorte.
A morena do grupo, que estava assistindo a conversa, ainda provocou o Ruivo, dizendo que ele nem queria ter usado a poção no começo. O Ruivo não negou, mas afirmou que quem realmente decidiu ajudar foi o líder, não ele. Claramente o clima ficou tenso, principalmente com a sacerdotisa, que havia negado a ajuda desde o início. A mulher claramente vai rodar em algum momento futuro, e mal posso esperar para ver o Prota cagar para ela quando for a vez dela precisar de ajuda. Depois de um tempo de discussão, todos começaram a se questionar sobre a distância que o Bárbaro havia percorrido naquele estado. Quando o grupo percebeu que ele havia se arrastado por cerca de 15 quilômetros enquanto sangrava, todos ficaram em choque. O Ruivinho até começou a tremer só de imaginar se fosse ele no lugar do Prota. Nesse momento, ele retirou o que havia dito e reconheceu que aquele cara não era um bárbaro comum, era alguém completamente diferente. Enquanto isso, o Prota continuava sua aventura. Após matar um Goblin, estava detonando os bichos apenas com o escudo e o punho. Ele havia aprendido o padrão deles de espalhar armadilhas pelo chão, e o melhor de tudo é que os monstrinhos nem se preocupavam em escondê-las. Mesmo que viessem pelas costas, ele conseguia reagir rápido e acertar uma paulada nos Goblins. O único problema era a fome. Ele ainda tinha a bolsa de comida que havia recebido do chefe da tribo, mas como passou horas se arrastando, a bolsa rasgou e ele perdeu 5 dos 7 pães que tinha. Agora, com o estômago roncando, começou a fracionar o que restou para não morrer de fome. Esse momento de reflexão fez o Prota pensar sobre a situação em que estava. Ele era um bárbaro, mas diferente dos outros. Em vez de agir como um selvagem irracional, ele raciocinava, planejava e aprendia com os erros. O que ninguém sabia era que esse cara, que todos achavam ser só mais um brutamontes, estava prestes a mudar completamente a forma como aquela raça era vista dentro daquele mundo. E apesar de ter sobrevivido por pouco, ele sabia que ainda estava só no começo. O caminho até o topo seria longo, mas, depois de tudo que passou, uma coisa ficou clara. Ele não era um bárbaro comum. Agora o Prota tinha outro problema. Onde encontrar água naquela masmorra? No jogo original nunca tinha que beber água, mas agora, vivendo aquilo de verdade, as coisas estavam bem mais complicadas. Ele se levanta irritado e sai procurando, pensando que, se o líder não tinha dado água, deveria haver alguma forma de conseguir ali dentro. Depois de um tempo andando, ele escuta o som de água correndo e percebe que alguém à frente está bebendo de um cantil. Quando se aproxima, o cara logo se assusta, guarda o cantil e sai correndo. Pô, só queria um golinho, divide aí, parceiro, pensa o Prota. Ele então para contar seus cristais. Já tinha uns 40 e poucos, nada mal para quem quase morreu outro dia. Mas surge um novo problema, o cansaço. O sono começava a pesar. Havia 2 maneiras de dormir numa masmorra. A primeira era simplesmente deitar e torcer para não ser atacado. A segunda, mais segura, era ter alguém para fazer a guarda. Ele começa a procurar por um companheiro noturno. E todos recusam. Cada um inventa uma desculpa. Minha mãe tá chamando. Nosso time já tá cheio. O Prota vai ficando cada vez mais puto, como sempre. Até que surge um cara sorridente, chamado Hans, perguntando se ele procurava mesmo por um parceiro de guarda. O Prota, pelo jeito como o cara falou, entendeu errado e achou que ele estava com segundas intenções, mas Hans explicou que era só para se ajudarem durante o sono. O Prota aceita trabalhar com ele, ainda desconfiado. Eles tiram na sorte quem dormiria primeiro e Hans ganha. Antes de dormir, ele entrega um relógio para o Prota e explica como usá-lo. O Prota, achando que estão tratando ele como burro, fica ainda mais irritado. Hans logo capota no sono, e o Prota fica de guarda, pensando se pegava emprestado o saco de dormir do cara. A hora passa, e finalmente ele acorda Hans para revezar. Mas quando deita, percebe que não conseguia dormir de jeito nenhum. Ele não confiava no Hans, então finge estar dormindo, roncando alto, para ver se o cara faria algo suspeito. Hans não faz nada, o Prota passa a noite inteira acordado, sem descansar. Quando chega sua vez de novo, ele está exausto, sem entender porque o cara não tentou nada. Finalmente, no fim da madrugada, Hans oferece que ele durma mais, dizendo que cuidará de tudo. O Prota agradece, mas já estava pegando um ranço do cara. Pessoas amáveis assim simplesmente não existiam em Dungeon Stones. Quando menos esperava, acorda com Hans de pé, segurando um marretão enorme, perguntando com um sorriso: "Não quer dormir mais um pouquinho?" Se o Prota não tivesse desviado na hora, teria virado paçoca. Com ódio total, o bárbaro parte para cima. Ele acerta Hans com uma escudada na cabeça, espalhando ketchup para todo lado. O cara tenta explicar que só queria roubar seus cristais, mas o Prota continua batendo. Hans admite que também ia levar o escudo, o equipamento,
E por fim, revela que o coração de um bárbaro vale uma fortuna como material mágico. Ou seja, para Hans, o prota não era diferente de um monstro, era só uma caça valiosa. O bárbaro entende que pessoas assim apareceriam muitas vezes, então não hesita. Levanta o escudo e finaliza Hans. Conquista obtida. Primeiro assassinato. Ele ganha mais um ponto de insanidade permanente. Logo depois, equipa tudo o que era de Hans, ombreiras mais 13 de nível, mochila com mais espaço, martelão mais 30 de nível e botas melhores. Graças ao amigão Hans, o prota agora tem remédios, água, um relógio e um baita upgrade no inventário. No dia seguinte, ele passa a esmagar goblins com facilidade usando um martelão. Mas outro problema surge: o sono. Sempre que encosta para descansar, aparecem goblins achando que ele está vulnerável. O prota não consegue dormir nem 10 minutos seguidos, e isso só aumenta sua raiva. Então, galera, acho que vou terminando por aqui. Se vocês querem saber o que espera para o nosso querido prota, deixem nos comentários que eu faço a continuação da história. Então, é isso aí, galera. Deixe o seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Falou e até o próximo vídeo!